Bom, foram feitas várias perguntas, algumas estão repetidas, então se eu não ler a pergunta que alguém fez é porque a pergunta estava repetida, tá? Mas eu vou responder de qualquer jeito. A primeira pergunta é: a doutrina social da Igreja não está sujeita à influência da ideologia também? Excelente pergunta. Por quê? Porque nós estamos vivendo, como eu disse antes, dentro de uma sociedade em que essas ideologias todas estão aí brigando. Quer dizer, a gente tem uma quantidade muito grande de gente, a gente tem uma máquina de propagação da ideologia comunista, basicamente durante o governo militar no Brasil. Os militares acharam que seria uma válvula de escape para os esquerdistas eles terem liberdade acadêmica, ou seja, eles terem liberdade dentro das universidades. O que aconteceu na prática é que as universidades, especialmente de ciências humanas, de história, de ciências sociais, de geografia, elas se tornaram divulgadoras do comunismo. Então, hoje a gente pega um livro didático de escola, por exemplo, ele vai ser um livro com visão comunista que Fidel Castro acha ótimo. E isso faz com que haja, sim, infelizmente, haja, sim, essa influência. Por quê? Porque dentro da visão comunista, quem não é comunista é inimigo. Eles costumam chamar de fascista, nós vamos ver depois por que isso é errado, porque o fascismo é uma outra ideologia, mas quem não é comunista é inimigo. E, resultado, tem alguns pontos da doutrina social da Igreja em que a gente vai ter que brigar com o capitalismo, como tem mais pontos ainda que a gente vai ter que brigar com o comunismo. Porque esses pensamentos ideológicos, todos eles tentam, como eu falei, reduzir o homem num bonequinho palito. Então, um tenta cortar as orelhas para ficar aquela cabeça redondinha, o outro tenta cortar os pés para ficar aquelas perninhas assim, e a gente vai brigar com um, vai brigar com o outro. Então, o que acontece? Às vezes, nessa briga, a gente vai ter aliados de ocasião. A gente vai ter gente que vai estar trabalhando junto com a gente, mas que não está nem aí para a doutrina social da Igreja. E isso aconteceu muito. Os movimentos de juventude católica, por exemplo, foram cooptados pelos movimentos comunistas nos anos 60 e 70. Por quê? Porque a Igreja estava, com razão, combatendo muitos abusos do regime militar e, em algumas ocasiões, se viu ombro a ombro com gente de extrema esquerda. Houve até quem pegasse e adotasse completamente ideias de extrema esquerda, o que é uma coisa muito perigosa. Né? Aqui é uma outra pergunta. Diz: à luz da doutrina social da Igreja, como é vista a teologia da libertação? Que é justamente o que aconteceu. A teologia da libertação, ela é uma roupagem cristã para a ideologia comunista. Quer dizer, você pega termos cristãos, mas o que está sendo pregado ali não é o cristianismo. O que está sendo pregado ali, em geral, é o comunismo. Tanto que é extremamente comum a gente ver, por exemplo, nos lugares que a teologia da libertação se tornou mais forte, padres que largaram a batina e foram fazer política. A gente tem até, por exemplo, nas Farc, nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um dos líderes das Farc é um padre que largou a batina, juntou com a moça, inclusive hoje em dia vive no Brasil asilado. O PT deu asilo para ele e um emprego para a mulher dele. Isso é justamente uma entrada completamente errada da ideologia se disfarçando de cristianismo. Como assim se disfarçando? Por exemplo, quando Nosso Senhor diz: eu vim para que todos tenham vida plena, o que ele está dizendo? Eu vim para que todos tenham casa, comida e roupa lavada? Não. Quer dizer, eu vim para que todos sejam santos, para que todos sejam perfeitamente, completamente aquela pessoa que Deus a criou para ser. Agora, aquela pessoa que Deus a criou para ser, pode perfeitamente ser uma pessoa que vive uma vida de extrema pobreza.
Ou uma pessoa que vive uma vida de extrema riqueza. A gente pegar um São Luís, a gente pegar um São Benedito Labre. São Benedito Labre, ele era andarilho. Ele ficava andando pela beira da estrada, como a gente vê tantos. Eu, cada vez que eu vejo um andarilho, penso, ele pode ser um outro São Benedito Labre. Ele ficava indo de santuário em santuário, rezando. Ele aceitava como esmola só restos de comida, resto do prato, não aceitava nem que tirasse da panela. Quer mais pobreza do que isso? Sem um teto, sem uma muda de roupa, sem nada. Mas ele foi plenamente, ele viveu plenamente. Ele foi plenamente quem Deus o criou para ser. É um grande santo, de quem eu sou muito devoto. Inclusive o Papa Emérito Bento XVI nasceu no dia de São Benedito Labre. E ele é José Benedito Labre. O nome de batismo dele é José, e o nome que ele escolheu para Papa em latim é Benedictus. Né? Também em função disso. Ele tem os dois nomes de São José Benedito Labre. E, ao mesmo tempo, a gente pega São Luís, era rei da França. No tempo que a França era o país mais poderoso, como se fosse hoje ser presidente dos Estados Unidos. Então, os dois viveram plenamente. Um na riqueza, o outro na pobreza mais absoluta. Isso quer dizer que a miséria é uma coisa boa? Não, a miséria não é nunca uma coisa boa. Mas a pobreza, ela não é necessariamente má. A miséria é uma coisa, a pobreza é outra. Do mesmo modo, as desigualdades sociais, elas são, em si, elas são necessárias, sempre as haverá. Seria injusto que um gari ganhasse o mesmo que um neurologista, por exemplo. Um neurologista que passa 15, 20 anos estudando que nem um louco para aprender a operar um cérebro de alguém, ele tem que ganhar melhor do que alguém que está varrendo a rua. Senão seria injusto. Ao passo que a teologia da libertação, ela vai querer que os dois ganhem o mesmo. Por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, não é teologia nenhuma, é comunismo. Só que aí eles vão usar palavras cristãs. Libertação. O que é libertação? Nosso Senhor é redentor. Redentor quer dizer alguém que tira outro da escravidão. Que escravidão é essa de que ele nos tira? É a escravidão do pecado. É a escravidão a Satanás. Então você falar de libertação como você ter casa com roupa lavada, é você reduzir uma redução extremamente semelhante àquilo que eu estava falando no Branquinho Palito. Quer dizer, o homem é muito mais do que casa, comida e roupa lavada. A teologia da libertação, ela tenta ver só o homem econômico e usar um vocabulário católico que chega, por vezes, a ser engraçado. Por exemplo, o MST, que é um fruto da teologia da libertação, vocês sabem como eles chamam as pecinhas de teatro que eles fazem para motivar as pessoas lá com a vida de sei lá qual comunista famoso? Mística. Né? Chega a ser engraçado, é o oposto de mística. Então, a teologia da libertação, pelo viés marxista dela, ela é perfeitamente incompatível com a doutrina social da Igreja. Agora, isso não quer dizer que tudo que jamais foi feito, tudo que já foi feito pela teologia da libertação seja abominável. Há coisas, há pastorais que foram começadas pela teologia da libertação, trabalhos de cuidado dos pobres, trabalhos de aproximação com os pobres, de ir até a favela, etc e tal, que são extremamente louváveis. Só que a gente deve ir à favela para levar ao Senhor Jesus Cristo. E também, tratando da doutrina social da Igreja, para ajudar o povo da favela para que eles, ao invés de fazerem passeata pedindo esgoto, eles mesmos façam uma rede de esgoto ali. Né? Quer dizer, a teologia da libertação, ela abriu algumas portas com esse cuidado com os pobres, que é uma coisa essencial, apesar de ter feito um cuidado errado, tentando jogar pobre contra rico, que é uma tática comunista que hoje a gente está vendo sendo usada, tentando jogar até homossexual contra heterossexual, preto contra branco, e foi mais longe ainda do que só o mero pobre contra rico da teologia da libertação. A continuação da primeira pergunta, não daria sujeito à influência, seria: e se considerarmos a Igreja como uma instituição que busca um ideal modelo de vida para o homem?
Bom, a igreja não busca um ideal modelo de vida para o homem em sentido estrito. A igreja ensina que todos nós somos chamados a ser santos. O que quer dizer isso? Nós somos criados por Deus. Deus criou cada um de nós e Deus nos mantém. Deus, quando ele se apresentou a Moisés, ele disse: eu sou. Deus é aquele que é. Só ele é. Nós somos por participação em Deus apenas. O que quer dizer participação? É um conceito que a gente tem até na gramática da língua portuguesa. A gente tem o particípio das palavras, né? O verbo gelar, por exemplo, tem o particípio passado gelado. O que é algo gelado? É algo que não é gelo, mas participa do gelo. Nós não somos, mas nós participamos no ser. Só Deus é. E o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que nós somos chamados a sermos completamente em Deus. A gente escolhe, a cada momento, em que a gente vai tentar basear o nosso ser. Alguns tentam basear o ser no dinheiro, ganham fortunas e continuam trabalhando que nem loucos, esquecem da família, para ficar acumulando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Outros no prazer. E isso pode variar do viciado em crack, que está lá atrás da onda, daquela pedra, acabou uma e precisa de outra, até o rapaz que passa as noites varando as boates atrás de mulheres. Outro vai tentar basear a sua vida na opinião dos vizinhos, e vai se endividar para comprar um carrinho novo, e para a casa dele ter uma fachada bonita, e lá dentro ele não vai ter dinheiro para nada. São maneiras da gente tentar basear o nosso ser em algo que não é Deus. Ao passo que, se a gente vive sempre tendo Deus como fim último de todos os nossos atos, nós vamos ser plenamente em Deus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos ser perfeitamente diferentes um do outro. Ao passo que o pensamento ideológico ele quer uma sociedade que se conforma a um determinado molde. Já a igreja, ela quer essa diferença. Se for para eu ser santo, eu não vou ser São Benedito Labre nem São Luís, porque eu não sou nenhum dos dois, eu sou o Carlos. Se for para o João ser santo, ele vai ser o João. Ele vai ser plenamente João, ele vai ser completamente ele mesmo. A nossa santificação pessoal, inclusive, ela é a base para que haja uma melhoria na sociedade. Quando perguntaram para o escritor inglês Chesterton o que há de errado com o mundo, ele respondeu: eu. Por quê? Porque eu não posso querer uma sociedade melhor se eu não tentar ser melhor. Esse, inclusive, é um grande perigo do pensamento ideológico. Porque quando a gente tem uma receita de bolo, a sociedade vai ser perfeita quando ela não tiver classes. A sociedade vai ser perfeita quando ela for toda gerida pelo livre mercado e não tiver Estado em ação. A sociedade vai ser perfeita quando... O que eu faço? O que eu estou fazendo? Eu estou jogando a culpa numa coisa vaga, numa sociedade, nas classes, na restrição ao mercado. Ao passo que a sociedade vai ser perfeita quando todos forem santos, depois da vinda do Nosso Senhor em glória. Até lá, a sociedade nunca vai ser perfeita. Mas cada um de nós é chamado à perfeição. Cada um de nós é chamado a ser santo, a ser perfeitamente aquela pessoa única que Deus criou, que é diferente. Uma senhora não pode ser o pai de família. É outra coisa. Ela é chamada a ser santo como a senhora que ela é. O pai de família é chamado a ser santo como o pai de família que ele é. Então não se trata de um modelo de sociedade. Se trata sim de um ideal que, ao contrário, é tão múltiplo quanto são as pessoas. Quanto é o número de pessoas. Agora, a união de todas essas pessoas, todas elas procurando a santificação,
vai gerar uma sociedade muito melhor do que a união de um monte de pessoas que estão procurando casa, comida, roupa lavada, ou estão procurando qualquer besteira. Né? Então a gente deve sempre procurar, como em qualquer coisa, mesmo na doutrina social da igreja, ela passa e ela começa pela nossa santificação, pela santificação da nossa família. Porque assim a gente transforma o mundo. Um ideólogo, ele vai pegar, por exemplo, uma história real. Uma amiga minha foi à Índia, onde ela foi recebida, ela é uma pessoa de esquerda, ela foi recebida pelo chefão do Partido Comunista Indiano. Na Índia, eles têm uma quantidade absurda de mendigos, muito mais do que no Brasil. E os mendigos dormem estirados na calçada. O sujeito do Partido Comunista, ele andava pisando nos mendigos em cima da calçada. Ela chegou e disse, mas o que é isso? O que você está fazendo? Resquícios do catolicismo dela. Ele disse, eu não vou ficar fingindo que eles não são espalhados e assim talvez eles acordem e queiram revolução. O que ele estava fazendo, na verdade? Ele estava, tanto quanto um capitalista radical, jogando a culpa dos mendigos, punindo os mendigos por serem mendigos. Né? Ele estava agindo exatamente como um capitalista radical agiria, até pior. Né? Para ele, eles não eram nada. Ele se sentia eximido do dever de tratar bem aquelas pessoas, porque ele não as via como criadas à imagem e semelhança de Deus. Nós, católicos, vemos cada pessoa sendo criada à imagem e semelhança de Deus. Do mendigo ao Bill Gates. Cada um daqueles tem a dignidade humana. Cada um daqueles foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cada um daqueles deve ser respeitado. Não é tapete para ser pisado. Ao passo que um ideólogo, para ele não tem esse dever. Porque a maldade do mundo, para ele, é outra coisa. É por isso, inclusive, que a tradução que nós temos hoje em dia do missal, que é tão ruim que o Papa João Paulo II mandou consertar, ainda não consertaram, né? Entre outras coisas, traduzir errado o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Eles botaram no singular. Por quê? Para dizer que há um único pecado, que é a estrutura social opressora. E aí, por isso, se o único pecado é a estrutura social opressora, não é pecado pisar no mendigo. É o raciocínio do comunista. Não é pecado pisar no mendigo, pelo contrário. Talvez o mendigo vire um revolucionário. É uma coisa abominável. Mas a igreja, ela nos incentiva, nos chama, nos conclama a esse aprimoramento pessoal. Eu tenho visto muita tristeza que está na moda. As menininhas de Facebook ficam botando lá frases, né? Aí botam lá, eu não quero ser perfeita, quero ser feliz. Péssimo. Ela não vai ser feliz se ela não buscar a perfeição. Ela vai se escravizar. Ela vai tentar basear o seu ser no prazer. Ela vai, em última instância, virar o quê? Um viciado em crack, que tem a crack o tempo todo. Ele acha que está feliz. Mas ele é um escravo. Próxima pergunta, o que quer dizer albigenses? É o nome da cidade, Albi. Albi, no sul da França. Os albigenses são os nativos de Albi. Eles também são chamados cátaros, que quer dizer perfeitos, porque eles se diziam perfeitos. Né? Assim, gente muito modesta. O que quer dizer ideologia fascista? O fascismo é uma ideologia que atualmente está na moda, apesar de não ter esse nome. Mussolini foi o cara que mais ou menos lançou a moda do fascismo. Ele não era uma pessoa especialmente bem dotada intelectualmente, ele era um demagogo no sentido mais bruto do termo, era um cara que mudava de opinião como o vento, mas ele pegou os elementos do socialismo, ele era do Partido Socialista,
Ele pegou os elementos do socialismo e, dotado que ele era de uma grande esperteza, que é diferente de inteligência, ele tirou aquilo que não ia funcionar de jeito nenhum para fazer um sistema que basicamente fosse uma forma de socialismo que não fosse a falência. Porque todas as formas de socialismo vão à falência. Por que as formas de socialismo vão à falência? Existe um trabalho de um economista, Hayek, do Nobel, inclusive de economia, que explica perfeitamente isso. Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente a questão é que se você tem tudo sendo produzido pelo Estado, você não tem como saber qual é o valor de cada coisa. Então você vai sempre produzir de mais alguma coisa e de menos outra. A gente pode ver isso até na administração pública, como que é extremamente comum faltar papel e ter caneta demais, por exemplo. Porque não dá para prever tudo. Ao passo que no livre mercado, nós vamos tratar disso em outra aula, no livre mercado você tem milhares de pessoas, cada uma pensando, e aí, resultado, começou a chover, aparece camelô vendendo guarda-chuva. Né? Isso é o livre mercado em ação. E o que o Mussolini fez? Ele dizia tudo no Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado. É um lema que qualquer socialista poderia assinar embaixo. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, ele não estatizou tudo. Por quê? Porque, gente, se a gente precisa de um serviço de saúde, a gente vai no hospital público, a gente sabe o que a gente vai encontrar. Vocês imaginem se a padaria da esquina fosse assim. Ia ser bem complicado. Um país socialista, a padaria da esquina é assim. Então, uma vez por semana tem um pão por cabeça. Quando tem. A União Soviética comprava trigo na base de 10 navios de cada vez dos Estados Unidos e do Canadá. Não conseguia. Sempre vai à falência. Então, o que o Mussolini fez? Ao invés de estatizar tudo, ele simplesmente botou leis que dificultassem tremendamente a vida do pequeno empresário, para que as padarias fossem todas sendo compradas até que ficasse uma rede de padarias única que o Estado pudesse mandar nela sem muito problema. É exatamente o que está sendo feito no Brasil de hoje. Se vocês forem ver, tem cada vez menos bancos, cada vez menos supermercados. Os maiores estão comprando os menores. Por quê? Porque a nossa legislação trabalhista, ela foi copiada da legislação trabalhista do Mussolini, que tinha exatamente esse objetivo, dificultar a vida do pequeno empresário, para que as firmas fossem se agregando até ficar uma firma grande o suficiente para que o Estado pudesse prestar atenção nela e dar diretrizes, como hoje em dia tentam fazer com a Vale do Rio Doce, com os bancos, e por aí vai. Quer dizer, uma firma grande, o Estado consegue intervir. Agora, miríades de firmas pequenas, não. Então, o resultado, o fascismo, ele é uma forma de socialismo que não destrói a economia completamente, só prejudica. Ao impedir o pequeno negócio, que, aliás, é o mais conforme à doutrina social da Igreja, né, impedir o pequeno negócio e controlar o grande negócio. Em geral, a ideologia fascista ela vem junto com um discurso de glórias patrióticas, esse tipo de coisa. A pior forma que o fascismo já tomou foi o chamado nazifascismo, que economicamente era igual ao fascismo italiano, quer dizer, as grandes empresas prosperaram, as pequenas empresas faliram, e as grandes empresas agiam em conluio com o Estado, agiam muito próximas do Estado. Só que, além disso, eles eram racistas e expansionistas. Os nazifascistas, Hitler à frente. Então, provocaram a Segunda Guerra Mundial, mataram 6 milhões de judeus, quer dizer, não é exatamente gente boa. Os
comunistas conseguiram matar mais, mas teve mais países comunistas do que países fascistas. Então, o fascismo, economicamente, é o que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia. Só que, normalmente, ele é uma tirania, ou seja, a gente tem uma figura de proa, o Mussolini, o Hitler, com foto dele por tudo quanto é lado, etc. Aqui no Brasil, há a chance de Lula sendo reeleito, por exemplo, ele virar essa figura. Mas o que a gente tem é um sistema oligárquico que dificilmente iria ceder o seu poder todo para um tirano. Aqui no Brasil, dificilmente a gente teria um fascismo completo, porque justamente a gente já tem uma oligarquia entrincheirada que não larga o osso. E ela está agindo muito junto do governo central, muito junto da presidência da República, mas mesmo assim, de vez em quando, ela se rebela querendo mais favores, querendo mais empregos públicos para os apanicados deles, esse tipo de coisa. Então, a ideologia fascista, portanto, é essa forma do socialismo que não destrói a economia. O que quer dizer distributivismo? O distributivismo, ele foi criado justamente nessa época em que a gente tinha o fascismo competindo com o comunismo. Tanto o fascismo como o comunismo tem esse componente muito forte de centralização. Ou seja, como no fascismo, as pequenas padarias vão fechando até ter uma rede de padarias, os mercadinhos de vizinhança vão fechando até ter uma rede de supermercados gigante. No comunismo, mais ainda, o Partido Comunista toma o poder, fecha todos os mercados e transforma todos em uma única rede que pertence ao Estado. E que tem uma foto do Hugo Chávez na porta, por exemplo, como na Venezuela. A ideia, o nome distributivismo, ele veio justamente porque, como nós vamos ver agora de tarde, na doutrina social da Igreja, a gente tem uma ênfase muito grande no pequeno. Então a ideia era distribuir, não distribuir no sentido comunista, tomar tudo e depois dar uma esmolinha para cada um, dar um bolsa esmola para cada um. Mas no sentido de distribuir as responsabilidades, distribuir a capacidade de produção. Ou seja, o distributivismo, ele tentava, de uma forma ideológica, por isso que não funcionou, porque a doutrina social da Igreja é irredutível em ideologia, mas ele tentava, de uma forma ideológica, multiplicar o número de mercadinhos pequenos, por exemplo. Procurar propor leis que dificultassem a vida do mercadão e facilitassem a vida do pequeno empresário. Que é uma coisa perfeitamente de acordo com a doutrina social da Igreja. Eles procuravam o Chesterton, que é um dos cabeças do distributivismo. Ele dizia que o problema do capitalismo é que tem muito poucos capitalistas. Por quê? Porque tem um sujeito que é dono de uma mega fábrica e milhares de pessoas que trabalham para ele, que não são capitalistas. O ideal seria que houvesse milhares de pequenas oficinas. Isso é uma coisa, inclusive, que hoje em dia está se tornando cada vez mais possível, graças a Deus. A gente vê como que, por exemplo, a fabricação de automóveis, que começou, a fabricação industrial de automóveis, o processo começou com a Henry Ford, que fabricava tudo. Assim, ele tinha desde a mina de ferro até o carro pronto. Hoje em dia, as fábricas de automóveis não são mais fábricas, são montadoras, aonde as peças são compradas, graças ao bom Senhor Deus, de um monte de pequenas firmas que produzem aquele parafusinho. Isso é ótimo. Isso é uma coisa perfeitamente de acordo com a doutrina social da Igreja, e seria ótimo se isso acontecesse em mais e mais ramos. Eu não sei como que funciona em outros campos da economia, mas é uma possibilidade que hoje em dia a facilidade de transporte e de comunicações faz com que seja uma coisa que se possa procurar brigar por ela, procurar distribuir
essa produção, os meios de produção, procurar distribuir as responsabilidades, procurar fazer com que cada coisa seja mais e mais pessoal. Aquele parafusinho seja feito pela família do João. A esposa do João está lá tomando conta do caixa e o João está lá no torno mecânico. Isso é a melhor coisa. Isso é a coisa mais de acordo com a doutrina social da igreja. Agora, tomar isso como uma forma ideológica, quer dizer, tentar conceber toda uma sociedade perfeita, é um troço que não funciona justamente porque, como eu falei antes, cada pessoa, graças a Deus, é diferente. Assim, não tem duas pessoas iguais. Se pegarem dois irmãos gêmeos, eles têm impressão digital diferente. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem talentos diferentes. Cada pessoa tem capacidades diferentes, mas toda pessoa tem talentos, e toda pessoa tem capacidades, e toda pessoa tem dignidade. E justamente, a gente ter muitos capitalistas, como falava o Chesterton, ao contrário do que acontece no capitalismo, em que os capitalistas são poucos, né, um dono de uma mega fábrica, milhares de empregados que não são capitalistas. A gente ter muitos capitalistas quer dizer a gente ter muitas pessoas usando essas capacidades delas, conquistando a dignidade maior, tendo uma responsabilidade maior por aquilo que ele está fazendo, do que chegar de manhã e bater ponto, e se ele estiver gripado, e de um atestado. É uma coisa muito mais bonita até. As unidades familiares de produção. Próxima pergunta, à luz da doutrina social da Igreja, como podemos ver movimentos católicos como? Primeiro movimento, aí tem vários. Primeiro movimento TFP, Tradição, Família e Propriedade. A TFP, ela foi fundada por um ex-deputado constituinte, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, e é uma sociedade de católicos. Ou seja, ela não é um movimento católico, no sentido que é, por exemplo, a Renovação Carismática. Ela é uma sociedade que buscou ter ela era uma sociedade que buscou ter uma ação política, no sentido lato e no sentido estrito, não político-partidária, mas lutando contra projetos de lei horrorosos, etc., que agiu muito bem e muito fortemente durante muitos anos, trabalhou muito bem. Depois, infelizmente, houve uma questão judicial, que eles perderam o nome, perderam o direito ao uso do nome TFP. Hoje em dia eles assinam o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, IPCO, e não tem mais 1/1000 da força que tinham. Mas é uma forma de ação perfeitamente conforme a doutrina social da Igreja. Inclusive, eu recomendo a leitura do livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, chamado Revolução e Contra-Revolução, que explica a história dos últimos séculos a partir de um ponto de vista católico, assim como recomendo o livro dele Em Defesa da Ação Católica, em que ele aponta justamente os erros que estavam começando a surgir quando surgiu o comecinho da teologia da libertação. Ele aponta esses erros, aponta o que seria o correto, são livros muito bons. Um sujeito que escrevia muito bem. Há outros problemas, mas que eu acho que simplesmente não diz respeito. A gente não tem que ficar falando defeito de quem quer que seja. Uma sociedade que fez uma ação muito boa, hoje continua tentando, apesar de estar extremamente reduzida, e que tem um material muito bom, que inclusive dá para baixar de graça na internet, esse Revolução e Contra-Revolução e esse Em Defesa da Ação Católica. São dois livros que merecem leitura para a gente entender muita coisa de história e de política. Então, à luz da doutrina social da Igreja, como podemos ver movimentos católicos como as SEBs, Comunidades Eclesiais de Base? As comunidades eclesiais de base são uma coisa extremamente complicada. Por quê? Porque é o que eu falei, a teologia da libertação, ela é uma mistura de coisas boas e coisas ruins. O que seria uma SEB dentro de um prisma puramente católico? A SEB seria uma capela dentro de uma área cujos habitantes têm uma renda mais baixa, normalmente, que se dedicaria à evangelização daquele pessoal.
Só que o que acabou acontecendo nos lugares mais dominados pela teologia da libertação? As SEBs viraram quase que seitas, que o sujeito que ia na SEB não podia ir na matriz porque pegava mal, ele está abandonando a comunidade dele, e lá não tinha missa. Né? Acabou virando uma série de movimentos políticos, uma série de coisas que esvaziou um potencial de evangelização magnífico. Quer dizer, se as comunidades eclesiais de base se reunissem para rezar um terço todos os dias, por exemplo, seria uma coisa maravilhosa. Para fazer trabalho de evangelização, para fazer até trabalhos políticos, mas dentro da doutrina social da igreja, quer dizer, trabalhos de organização daquela população para que eles mesmos consigam resolver os seus problemas. Seria uma coisa maravilhosa. Tem potencial para isso. Eu espero que agora, com o Papa Francisco, esse potencial seja reavivado e as SEBs passem a trabalhar para a evangelização, que é a razão de ser delas e que, infelizmente, em muitos casos, foi abandonada em prol de uma militância partidária que simplesmente não tem lugar na igreja. A igreja não é um partido político, não abriga partidos políticos. Aí, mais uma perguntinha aqui. O que impede que a nossa igreja divulgue e nos incentive a pôr em prática a doutrina social? Pois, como leigo, nunca tive esse entendimento. Eu costumo dizer que todo católico tem direito a uma herança. Que herança é essa? É esse tesouro magnífico que é a doutrina da igreja. Mas a gente está numa situação como daquelas pessoas que o sujeito que toma conta da herança lá, o inventariante, não se mexe. O inventariante está sentado em cima do inventário há 50 anos e não faz a partilha. É um pouco isso. A gente, infelizmente, surgiu por uma má compreensão do Concílio Vaticano II, surgiu uma ideia maluca de que a igreja teria nascido 50 anos atrás. E o resultado é que foram abandonados em bloco estudos e coisas que deveriam ser feitos, ser continuados. A coisa já melhorou muito. 20 anos atrás era muito pior do que hoje. Mas esse tesouro doutrinário da igreja, ele hoje em dia ainda é algo que a gente tem que correr atrás para achar. Não é uma coisa, infelizmente, que a gente vá receber como deveria na nossa catequese, na nossa liturgia. É uma coisa que a gente tem que correr atrás. Só que Deus é bom. E o que Ele fez? Deus, há 2.600 anos atrás, para preparar a vinda de Nosso Senhor, Ele suscitou Alexandre o Grande, que era discípulo de Aristóteles, e que conquistou um ano militar todo mundo conhecido, levando a esse mundo a língua grega. Ou seja, você podia sair da Espanha, sair de Portugal e andar a pé até o Afeganistão falando grego. Depois, 600 anos depois, ele suscitou o Império Romano, que construiu estradas e botou um exército tomando conta dessas estradas para que não houvessem assaltantes nas estradas. O que fez com que alguém que saísse da Espanha para ir até o Afeganistão não só conseguisse falar grego ao longo do caminho, mas tivesse grandes chances de chegar lá bem mais depressa e vivo. E aí, o Verbo se fez carne. Ou seja, Deus preparou o terreno para que a igreja pudesse crescer. Se fosse antes de Alexandre o Grande, São Pedro não teria conseguido chegar a Roma. Mesmo que conseguisse, Roma não seria um polo de onde a cristandade pudesse se espalhar pelo mundo. Do mesmo modo agora, Deus, na sua infinita bondade, diante da crise, porque a igreja vem passando nos últimos 50 anos, nos deu a internet. Então hoje é possível a gente pegar, eu estou aqui falando, lê as encíclicas de doutrina social da igreja. Pega o computador, abre
tem todas em português. Quer dizer, a gente tem que procurar. A gente tem que procurar por quê? Porque, infelizmente, a formação do clero ainda deixa a desejar. Infelizmente, a formação dos catequistas que foram formados pelo clero, então, sai de baixo. Eu já vi catequista dizendo que o batismo era dar certidão de nascimento no céu. Pelo amor de Deus, o batismo transforma a pessoa, o batismo é adoção filial. Quer dizer, não, todo mundo já nasce filho de Deus. Não, a gente não nasce filho de Deus. A gente nasce criatura criada à imagem e semelhança de Deus, muito amado por Ele, mas não filho. A gente se torna filho de Deus pelo batismo. Mas eu já ouvi catequista dizer o contrário, catequista de crisma. Então, a gente está numa situação em que, como os apóstolos usaram a língua grega e as estradas romanas, nós devemos usar a internet. Nós devemos procurar na internet a doutrina da igreja, os que nos transmitem a doutrina da igreja, os bons padres, os bons leigos, que procuram transmitir isso. Vocês mesmos estão aqui, estão assistindo esse vídeo, para quê? Para transmitir. Para passar isso adiante, para viver isso e mostrar pelo exemplo e pelo ensino o que a igreja ensina. Tal como os apóstolos andando pelas estradas romanas. Não é que isso esteja sendo escondido. É que hoje, vocês pegarem, mesmo um excelente padre, a formação dele deixa a desejar. Eu tive um diretor espiritual que foi colega de turma do Carlos Heitor Coni. Ele já morreu, Deus o tenha, um senhor João de Deus. Ele foi para o seminário em 1950, alguma coisa. Como é que funcionava no tempo dele? Antes de entrar no seminário, passava 2 anos aprendendo latim. Por quê? Porque as aulas eram dadas em latim. O professor falava latim para os alunos. As provas, todas em latim. Pergunta na sala, tudo em latim. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que se eles precisassem ler qualquer escrito de qualquer papa, de qualquer doutor da igreja, de qualquer padre da igreja, era só abrir o livro e ler. Já hoje, a aula é dada em português. Ou seja, um seminarista normal, ele só vai conseguir ler o que tem tradução. A aula de latim dele não vai ser suficiente para ele ler fluentemente. Ele só vai conseguir ler o que tem tradução. Uma coisa que 50 anos atrás seria um manual para leigos, um livro de divulgação para leigos. Ele não vai ter como ter acesso direto a todo esse tesouro. Agora está melhorando um pouquinho com a internet, estão aparecendo traduções, etc. Mas mesmo assim, se ele quiser estudar fora, onde é que ele vai poder estudar? Na melhor das hipóteses, em Navarra, porque espanhol e português falado errado. Mas, se vocês fossem ver um padre, um seminarista 100 anos atrás, você podia mandar o seminarista para um seminário em qualquer lugar do planeta. Porque todas as aulas iriam ser dadas na mesma língua, em qualquer seminário. Então, até voltar as aulas serem dadas em latim, que é a língua universal da igreja, até voltar tudo isso, a formação do clero ainda vai deixar a desejar. Meu compadre, que foi ordenado em 1970 e pouco, ele me disse uma vez que tudo que ele aprendeu de teologia, aprendeu depois de ordenado. Estudando por conta própria. E esse é o nosso dever hoje. Nós, cada um de nós, que tem a capacidade de estudar, que gosta de estudar, se a gente estuda direito, se a gente estuda medicina, se a gente estuda engenharia, e a gente é católico, a gente tem o dever de também estudar a doutrina da igreja. E Deus fez com que ela estivesse disponível, mesmo depois dos loucos terem jogado fora tantos livros tão bons. Eu fui uma vez num convento de uma congregação religiosa, que eu prefiro não dizer o nome, e o reitor disse, pode pegar qualquer livro que você quiser, isso daqui tudo é para jogar fora. Eu tive que pedir dinheiro emprestado no banco para mandar acho que 8 caixotes desse tamanho de livro, que eu peguei livros maravilhosos, que eles iam jogar fora.
né? Mesmo tendo esses loucos jogado fora os livros, almas caridosas digitalizaram eles, botaram na internet. Então hoje a gente tem acesso a eles. Vale a pena. Não é a igreja que está escondendo da gente, é a igreja que está em crise. E se a gente é uma criança e a mãe da gente está doente de cama, a gente pode perfeitamente ir para a cozinha e fazer o nosso Nescau. E é isso que nós somos chamados a fazer num momento como esse. E a última pergunta que tem a ver com essa: diante de tudo isso, como podemos colocar diante das pessoas e pastorais o entendimento do que é a doutrina social da igreja? Perante a sociedade, o que ela nos inspira como ser social, vivendo os valores e princípios dela numa comunidade onde às vezes não acontece isso. Ou seja, como é que a gente pode viver a doutrina social da igreja, como é que a gente pode transmiti-la? Basicamente, é um trabalho de formiguinha. E a doutrina social da igreja, ela é toda ela voltada justamente para o pequeno, para a pessoa. A gente pode levar isso para a sociedade pelos nossos atos. Por exemplo, organização da vizinhança para resolver algum problema ali daquela rua. A gente pode levar isso para a sociedade através de conhecimentos mesmo, como estou tentando fazer aqui, como esse DVD tenta ser. A gente pode levar isso para a sociedade através de ações em comum, concertadas, quer dizer, a gente tentar pegar e fazer coisas que como o exemplo que eu dei lá do adubo, todo mundo se juntar para cotizar para comprar um caminhão que o frete é mais caro que o esterco, para o caso de pequenos agricultores. Né? Ou até, precisa de uma coisa que vem de longe. Poxa, legal, vamos ver quem pode precisar dessa coisa. Alguém quer montar uma rádio pela internet, né? Outra possibilidade maravilhosa hoje em dia de evangelização. O cara quer montar uma rádio pela internet. Então, a gente ajudar essa pessoa a montar, ceder o equipamento se tiver, ou tem mais duas pessoas que querem montar, dá para comprar equipamento com desconto se comprar em quantidade, juntar para comprar em quantidade. Ou seja, a gente agir na sociedade, porque toda ação na sociedade é uma ação política. Não se esqueçam. Política quer dizer simplesmente cuidado da polis. Polis é a cidade, entendida como as pessoas da cidade. Não os prédios, as pessoas. Então, o cuidado da polis é a política. A gente montar uma rádio pela internet é política. A gente reunir os moradores da rua para resolver um problema de uma vala que enche ou qualquer besteira do gênero é política. E se a gente consegue manter isso fora da política partidária, se a gente consegue correr por fora, melhor ainda, porque não confunde as coisas. A gente tem um sistema em que quem entra nele ou é cooptado e passa a fazer parte daquela oligarquia, e daqui a pouco já está fazendo proposta de casamento gay, ou é expulso. O sistema político brasileiro é feito para não deixar ninguém independente permanecer ali dentro. Então, se a gente consegue resolver os problemas sem recorrer aos políticos, se a gente consegue empurrar os políticos cada vez mais à irrelevância, a gente está aumentando tremendamente a chance de um dia a gente ter uma democracia no lugar de ter uma oligarquia aqui. Se a gente faz uma cooperativa para resolver lá os problemas da nossa rua, e uma das regras dela é que qualquer um que queira sair candidato tem que sair da cooperativa antes de anunciar a candidatura, essa cooperativa vai poder continuar funcionando. E cada vez menos, aquele pessoal vai depender do político, vai ser refém do político, vai ficar trocando voto por torneira. E se você faz isso na sua rua, o cara da próxima rua pode dizer, puxa, que ideia legal, eu também vou fazer. E aos poucos, essa dependência dessa oligarquia pode ir diminuindo e a gente chegar até um país democrático, quem sabe? É um sonho? Não necessariamente.
É um trabalho de formiguinha. Né? E aí a gente vai levando para junto da sociedade, a gente vai levando as pessoas a raciocinar, dentro dos termos da doutrina social da Igreja, que mal que bem, são o mais puro bom senso. Vocês vão ver isso quando nós tratarmos da parte dos princípios e valores da doutrina social da Igreja. É o mais puro bom senso. É muito mais bom senso do que a legislação eleitoral brasileira. É muito mais bom senso do que a Constituição, que tenta legislar sobre bactérias. Todo cidadão tem direito à saúde. Se eu estou gripado, a bactéria é fora da lei. Isso é um absurdo. Agora, todo cidadão tem o dever de cuidar da própria saúde, faz sentido. Por quê? Porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, a vida dele é valiosa. A doutrina social da Igreja, portanto, ela é composta de 99% bom senso. E se a gente vai agindo pelo exemplo, a gente consegue facilmente conquistar os outros. Isso é uma coisa que nós temos uma vantagem enorme no Brasil, em que a população tem um bom senso maior por o pensamento ideológico ter conseguido dominar, sim, as instituições, mas não as pessoas. Quer dizer, as pessoas no Brasil, elas não pensam, elas não acham que o prefeito é perfeitamente esférico, flutuando no vácuo. Elas sabem que ele é uma pessoa. E sabem se ele é honesto, se ele é um picareta, sabem que se chegar num amigo dele é mais fácil conseguir. Ou seja, esse bom senso ainda reina. Dentro das casas, entre as pessoas, ele ainda reina. Então aqui a gente ainda tem essa vantagem sobre os europeus, os americanos, por exemplo, que acreditam num prefeito esférico flutuando no vácuo, impessoal, que vai agir de acordo com a lei estrita. Que é uma fantasia. Isso não existe.